do Diogo Pereira Fortes, se apresentando às autoridades constituídas na área do trânsito, junto com o Dr. Jonatas Peixoto, que é o seu advogado constituído. Aliás, eu quero aqui, logo no começo do programa, agradecer a confiança do advogado Dr. Jonatas Peixoto. Doutor, muito obrigado. Eu, enquanto jornalista, o Arthur Garcia, o Caio, o Mr. Fran, todos nós jornalistas que apresentamos esse programa, somos um profissional assim como o senhor. O senhor escolheu ser advogado, nós escolhemos ser jornalistas. Nenhum de nós está aqui para acusar o vosso cliente. Não é o nosso papel. O nosso papel é oportunizar as partes envolvidas no assunto escolhido que desejam se manifestar. E eu estou dizendo isso para a senhora e para o senhor, coloca nesse telão, porque hoje no programa, o Arthur Garcia, pode encher a tela, está ao vivo com o Dr. Jonatas Peixoto e vai conversar também ao vivo com o acusado Diogo Pereira Fortes, proprietário do carro que atropelou e matou o jovem. Nós vamos conversar com o nosso jornalista, o Arthur Garcia, que você já está vendo, está no vídeo, está nesse telão. Eu já vou passar a palavra para o Arthur e dizia na live que um profissional do nível do Arthur, eu não preciso dizer a ele, Arthur, pergunta isso e aquilo outro. O Arthur é um profissional experiente, nada contra quem não tem experiência. É que ele consegue em rápidos segundos se comportar e oportunizar para ouvir. E é esse o nosso papel. O programa é longe de ser um tribunal de júri ou nós jornalistas se comportar como um meritíssimo juiz. Nos próximos segundos, iremos oportunizar então o doutor Jonatas Peixoto, que eu volto a agradecer a disposição de aceitar falar com a nossa equipe e com 120 municípios ao vivo em todo o estado. Arthur, receba o meu abraço e novamente o parabéns por tua seriedade e também o nosso trabalho. Você está ao vivo para 120 municípios em todo o Mato Grosso. Bem-vindo, meu irmão. É isso, Pop. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento ao vivo em todo o estado. A gente está assim aqui junto com o Dr. Jonatas Peixoto, que é advogado do Diogo, que estava ali naquele veículo, que é proprietário daquele veículo que acabou causando aquele acidente. Primeiro, assim como o senhor ouviu o Pop ali, obrigado, viu, doutor, pela consideração e a confiança em nos conceder essa entrevista, também de auxiliar esse cliente do senhor nesse caso que aconteceu. Muito obrigado. Sim. Bom dia. Obrigado, Pop, por nos oportunizar esse momento. Estamos à disposição para fazer os esclarecimentos e trazer a verdade dos fatos. Ontem pela manhã eu estive lá na Deletran com o delegado e ele disse que o senhor iria apresentar o Diogo às 14 horas. O senhor fez isso, né? Então, como que aconteceu aquela apresentação lá? Ontem às 14 nós comparecemos com o Diogo por cerca de 2h30, né? Ele ficou lá prestando seu depoimento, trouxe a verdade dos fatos. Não é um caso tranquilo e fácil de a gente trazer, né? Com uma certa tranquilidade a gente levou até aquela autoridade policial os fatos. Tá certo. Aqui, então, Pop, até para nossa audiência acompanhar, eu estou junto com o advogado Diogo, que é o Dr. Jonatas Peixoto, e aqui, pode vir para a minha frente aqui, por gentileza, ele vai falar conosco de costa, viu, Pop, até para explicar um pouco o que aconteceu naquela madrugada. No dia 2, naquele horário ali, 1h49, você estava onde? Você de fato trabalhava naquela empresa, na Secretaria de Agricultura? Você deveria estar lá? Qual que era o seu expediente? O que aconteceu naquela madrugada? Primeiramente, eu queria falar bom dia e agradecer ao Pop pelo espaço de estar dando a oportunidade de eu contar a minha versão, que é a verdade dos fatos, né? E pedir também, obrigado por poder pedir publicamente perdão para essa família, que me perdoem. Eu sei que qualquer coisa que eu falar não vai trazer o filho deles de volta. Eu estou muito triste, a minha família também está muito chateada com tudo que aconteceu. E me perdoem. Agora, referente ao que aconteceu, eu sei que, de fato, eu deveria estar no meu emprego, né, que eu sou funcionário público lá do Cine. Eu saí para comer um lanche e encontrei uns amigos e esses lanches se estendeu para uma conversa e aconteceu esse fato de verdade. E como foi relatado, eu sou o proprietário do veículo, mas de fato eu não estava dirigindo o veículo. E aí, o que aconteceu então, Diogo? Naquele momento lá, antes de acontecer o acidente, você estava em uma lanchonete,
você vai para o banco de passageiro e a Daniele, que é a moça, vai para o banco do motorista. Ela começou a dirigir o veículo naquele momento. Exatamente. A gente estava numa lanchonete, ela tinha acabado de comer o lanche dela, eu ainda estava comendo o meu lanche, né? Ela, para a gente já ir para casa, né? Ela ia para casa dela, ela falou, eu vou dirigindo. E ela pegou o carro, estava dirigindo muito bem, a gente pegou no percurso ali da lanchonete, ali da Fernando Correia, e fomos pela Beira Rio já para voltar para casa dela, que é ali no Dom Aquino, né? E nesse meio tempo aconteceu esse acidente. Como eu estava comendo na hora, eu tenho no meu coração a certeza assim, que é verdade, que eu não vi o que aconteceu. Eu tenho certeza que eu não vi que ela atropelou uma pessoa e, de fato, ela também não viu. Eu vi o pânico dela, eu fiquei em contato com ela até nas 5 horas da manhã e a gente ficou conversando só sobre a perca material, porque de fato, como a gente tinha dúvida, eu fiquei ligando várias vezes no CIOSP para saber se a gente tinha se envolvido num acidente com uma pessoa. Essa ligação sua aconteceu de fato? Você chegou a ligar no 90 perguntando ou relatando o quê? O que você disse? Então, quando eu cheguei no meu serviço, que eu vi a extensão do carro, né, o que aconteceu, eu falei com a menina. E ela falou, não, Diogo, foi num carro, numa caminhonete preta que eu bati, não se preocupa. Eu respondi, tudo bem, só que eu vou ligar no 190. Comecei a ligar no 190, a ligação sempre caía, ligava de novo, sempre caía, e eu começava a falar, eles me faziam algumas perguntas que acabava caindo a ligação, e chegou num fato, para mim obter a informação, eu falei, eu não, era uma amiga minha que estava dirigindo, e isso aí ficou transparecido na imprensa que eu não estava no veículo, que ela estava, mas não. Eu falei isso para mim poder encurtar a conversa e ter informação. E em todas as vezes que eu liguei, sempre tive negativas. Falaram, não teve. Eu falei, não, eu estou aqui. Se eu bati em alguém, eu dei o endereço de onde foi o acidente, que foi lá na Beira Rio. Eu falei, bati, a colega minha estava dirigindo, ela bateu. Só que a gente tem certeza que não bateu em ninguém, porque a gente não viu, a gente parou lá na esquina, na frente, e não viu. Eu de fato, liguei para a polícia. O local, por estar bastante movimentado, você até teve essa precaução de, se tivesse atropelado alguém, você pudesse parar, você temeu ali algo contra a sua vida? Então, de verdade, o que aconteceu? Depois da batida, a gente parou e sempre em batidas a vítima fica na rua. Eu, dentro do carro, não vi o que aconteceu com o carro, né? Eu olhei na rua. Se de fato eu tivesse visto alguém na rua, a gente tinha voltado. Porque não era eu que estava dirigindo. Você não viu por quê? Você estava fazendo um lanche, estava com a cabeça baixa. Exatamente. Na hora da batida, eu estava mordendo o lanche e só escutei aquele impacto no meu rosto. Aí, na hora, já desci o lanche e comecei a olhar para trás para ver se tinha alguém na rua. E aí, o que aconteceu? Você acabou me falando agora há pouco que no dia seguinte você chegou aí até essa distribuidora, né? Você foi lá fazer o quê? Então, como de fato a gente não sabia se tinha atropelado uma pessoa, liguei no 190, eles sempre me deram negativa, só que eu ainda fiquei com aquela coisa, assim, com aquele sentimento no coração de querer saber a verdade. Com a negativa, eu fiquei lá no Cine até as 6 horas da manhã, depois fui lá para a residência do meu pai, peguei uma moto e voltei na distribuidora. Chegando lá na distribuidora, perguntei para o rapaz, o que aconteceu aqui? Aí ele falou o seguinte, cara, de madrugada teve um atropelamento aí e o rapaz caiu debaixo da árvore. Aí que aconteceu, que eu fiquei sabendo de fato que tinha acontecido atropelamento, que foi com vítima fatal, e aí começou tudo o que está acontecendo agora. A moça que estava dirigindo o veículo, ela tinha CNH, que foi divulgado que ela não tinha, e depois foi até falado que ela não estava dirigindo. A verdade é que você estava no passageiro e ela estava dirigindo. Ela tinha CNH ou não? Então, Arthur, o que acontece? Ela não é uma pessoa assim que é muito próxima a mim, era a segunda vez assim que eu estava tendo contato com ela. Então, assim, no fato, naquele calor do momento, ela falou, deixa que eu dirijo, vai comendo. Então, não teve aquela coisa de, ela falou assim, eu dirigi, não teve aquela coisa de, não, me dá a minha identidade, quero ver o carteiro, isso, aquilo, porque eu não tenho possibilidade com ela, eu não posso responder isso, mas ela, de fato, sabe dirigir, e foi um acidente. Eu até questionei
agora há pouco aqui, com o advogado, doutor Jonas, pode chegar mais aqui, doutor, porque nas imagens é possível observar ali que existe, pode até ficar aqui junto, pode ficar de frente para mim, tá, Diogo? Porque é o seguinte, aparece nas imagens ali uma moça na calçada, sim, pegando uma cadeira e indo como se fosse ali para o local do impacto com o Frederico. Você não conseguiu visualizar se tinha pessoas sentadas naquela via de rolamento, você não conseguiu identificar isso, até mesmo depois, quando vocês param o veículo e olham para trás para ver o que tinha acontecido? Não. Quando a gente parou o carro lá na esquina, lá no posto Petrobras, a gente, tirando aquele calor do momento, né, da batida, ela muito transtornada de ter me dado um prejuízo, ela ficou transtornada. Olhamos para trás, só vimos carros na rua e árvores, né? Na visão que a gente tinha, não dava nem para ver que tinha gente na calçada, na distribuidora. Não dava para, só via carros, né? Não dava para ver nada na rua. Tava tudo na faixa do lado dos carros estava tudo escuro. Doutor, foi divulgada essa situação dessa moça que está na calçada levando uma cadeira como se fosse para aquele local, sim, na faixa de rolamento. O senhor chegou a solicitar alguma câmera para verificar se tinha pessoas ali? O próprio delegado, o doutor Damian, já está com essa linha de investigação. Nós nos oportunizamos para acompanhar e trazer de fato os elementos de verdade. Você observa na fala dele que são elementos de verdade, que ele poderia trazer outros elementos que não são verdade, que poderiam colaborar com a defesa dele, mas nós estamos trabalhando com os elementos de verdade. Ele não viu. Contudo, existem duas câmeras em frente da distribuidora, uma que flagra o momento onde o rapaz é atingido e a outra que demonstra que algumas pessoas estavam no bordo do rolamento da pista, ou seja, estavam além de uma caminhonete preta com algumas cadeiras e uma moça que já havia levado uma cadeira para lá. Contudo, você percebe que ela retorna e fica pasma, pois deveria ter sido ela a vítima do acidente. Então, sim, as pessoas estavam no bordo de rolamento, na via ali, além do estacionamento, conversando, encostadas no carro, bebendo, que era ali uma distribuidora, 1h30 da manhã. Então, sim, a defesa está acompanhando o inquérito policial, subsidiando informações para o delegado, para, junto com os elementos trazidos do inquérito policial, demonstrar a verdade do depoimento do nosso cliente. Diogo, e nessa lanchonete lá, vocês estavam fazendo um lanche. Vocês tinham feito a ingestão de bebida alcoólica? Você ou ela estavam ali alcoolizados naquele momento? Não estávamos. Não. A gente estava lá comendo lanche para voltar ela para casa dela e eu para o meu turno de serviço. O carro você chegou a apresentar já para o delegado? Já deixou à disposição? Não apresentei para o delegado, mas está à disposição. Depois do acidente eu guardei e está guardado no mesmo lugar. Está onde está e está lá à disposição. Não mexemos, não limpamos, está lá do jeito que se pedirem, está à disposição. Pop, eu deixo aqui à disposição o Dr. Jonathan Peixoto, o próprio Diogo, ele está aqui te ouvindo. Se você ou a nossa audiência tiver alguma pergunta, eles estão aqui dispostos a respondê-las. Olha só, Arthur, primeiro eu de sempre te dar parabéns aí pela tua condução com a entrevista com o advogado, Dr. Jonathan Peixoto. Eu fiz a anotação, óbvio, para que eu acerte, até para agradecer a confiança externada em nosso programa. O nosso papel, eu repito, não é a gente se comportar como tribunal de júri, nem temos essa qualificação, é oportunizar aqueles que assim desejam o convite feito. E o doutor aceitou o convite, o acusado, o Diogo Pereira, respondeu a todas as suas provocações. E eu tenho pouca pergunta, porque logo na sequência que você encerrar, o Mr. Fran, o nosso outro repórter tão bom quanto, ele tem ao vivo o doutor José Carlos Damian, que é o delegado responsável. Então, logo após a sua entrevista com o advogado e com o proprietário do carro, o acusado, o delegado vai falar. E a pergunta que eu queria fazer para o Diogo, que é o acusado, é que a informação é de que ele é quem estaria dirigindo e que após o atropelamento ele teria trocado de direção com essa garota. Então, isso não procede. Isso não seria verdade. Em nenhum momento, então, ele não trocou o volante e o tempo todo ele estava no banco do carona. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, talvez eu nem tenha o direito, é a vida pessoal dele. Eu queria saber se ele é casado e tem filho. É isso.
O Pop está perguntando a situação lá. Você chegou a trocar de posição do banco de motorista para o passageiro? Isso aconteceu? Até porque você disse que estava ali próximo ao posto antes de chegar na faculdade. Ali tem bastante câmera. Se isso aconteceu de fato, essas câmeras vão comprovar. Isso aconteceu ou não, Diogo? Então, no caso, aconteceu, porém, ela estava dirigindo. Quando a gente parou o carro, ela já estava meio transtornada e eu fui para o banco do motorista. Trocamos, porém, foi a informação inversa. Ela estava dirigindo e eu passei para dirigir. Sobre a questão pessoal, relacionamento, você é casado? Essa moça é tua esposa? Quem ela era? Não, ela é uma conhecida. Ela é conhecida de um conhecido meu. Como eu disse antes, é a segunda vez que eu via ela. E eu sou casado, tenho 2 filhos. Ok, Pop, então é isso. Se ainda tiver alguma pergunta para o advogado Dr. Peixoto ou para o próprio Diogo aí, pode ficar à vontade. Não tenho não, Arthur. Não tenho não. É agradecer ao advogado. Agora nós vamos oportunizar o Mr. Fran e ao doutor delegado. Doutor José Carlos Damian. Bom, a princípio até onde a gente tem conhecimento sobre as informações prestadas pelo Diogo, elas realmente batem, né? As investigações nossas dão em cima do que ele está falando. Então, ele disse que não estava no volante, a gente tem provas que ele não estava no volante mesmo, né? E vamos apurar o que tiver que ser apurado, né? Mas até o momento a gente tem quase que absoluta certeza que era ela que estava dirigindo, né? Mas isso a gente ainda vai confirmar, muito provavelmente ela vai corroborar isso, né? A gente, como ela já saiu da situação de flagrância, então, né, ela vai ser interrogada, vai ser indiciada, né, por homicídio culposo em direção do veículo. E o Diogo vai responder o 310, que é, né, entregar veículo à pessoa não habilitada.